Apocalipse, capítulo 2, o versículo de número 8, conforme a leitura feita oficial nesta noite, até o versículo de número 11. Hoje nós temos aqui simplesmente poucos versículos para determos aqui sobre a carta escrita à igreja de Esmirna. Na semana passada nós falamos sobre a igreja de Éfeso e hoje nós iremos falar sobre a igreja de Esmirna. Estamos estudando o Apocalipse, versículo por versículo. Esta é a quarta aula no dia de hoje. Então vamos para o versículo de número 1, ou seja, versículo 8, é o primeiro versículo que nós iremos ler. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. Então esta carta que nós vamos estudar hoje é uma carta diretamente de Jesus para os cristãos, a igreja em Esmirna. A cidade de Esmirna era uma cidade portuária, uma cidade rica e também uma cidade que tinha verdadeiramente ali um templo que adorava o imperador romano. Nós sabemos que Domiciano, o então imperador da época, que governava parte do mundo, ou principalmente da Ásia, naquela época, ele se chancelou como Senhor e como Deus, e ele queria adoração para si. E a cidade de Esmirna foi levantado um templo em adoração ao imperador Domiciano. Então aquela cidade era uma cidade idólatra e que idolatrava o imperador. Anteriormente, séculos e séculos antes que viesse acontecer a adoração ao imperador, a adoração era a Roma. E Roma era uma mulher, era uma senhora, que muita gente não sabe disso. Roma era uma mulher. Roma era uma mulher, por isso que se chama hoje Roma. E aquela nação, a nação italiana, né, é uma nação muito idólatra, né? E a cidade de Roma era verdadeiramente, foi posto esse nome por causa de uma mulher, e esta mulher era idolatrada. E na cidade de Esmirna existia um templo de adoração à senhora Roma, né? Aqui em Portugal, por enquanto, eles estão adorando a senhora Fátima, né? Lá se adorava a senhora Roma, né? Por enquanto aqui está adorando a senhora Fátima, aleluia, alguns milhares e milhões, mas em breve vai estar adorando o Senhor Jesus, amém? O Senhor dessa nação não é uma senhora, é um Senhor chamado Jesus, amém? Nós profetizamos isso e vamos lutar por isso, e se for necessário, iremos morrer por isso, amém? Nós vamos falar sobre isso aqui nessa carta, nessa noite. Então, Esmirna era esta cidade. Então, naquela época, a adoração à senhora Roma foi cessada, e o imperador agora, Domiciano, ele declarou como Senhor e como Deus. E naquela cidade foi levantado um grande templo em adoração ao imperador. Isso nós vamos ver a dificuldade que a igreja de Esmirna tinha. Como a igreja de Esmirna, o que a igreja de Esmirna estava passando, as dificuldades, os problemas, as situações ali dentro para enfrentar uma igreja paralela, um templo paralelo, um Deus humano, porque o próprio imperador se intitulou como Deus. Agora imagine a igreja que se levanta para adorar um Deus invisível, se tinha um Deus lá visível, e que queria que todos o adorassem. Então, por aí você vai ver que era complicado, né, ser crente na cidade de Esmirna. Bem, a cidade de Esmirna
apenas 40 quilômetros da cidade de Éfeso, né, maritimamente falando, e uma cidade portuária, uma cidade bem sucedida, uma cidade rica. E nós vamos falar hoje sobre a igreja do Senhor lá em Esmirna. Muito bem, então a Bíblia diz aqui no versículo 8 que Jesus disse para João para que ele escrevesse à igreja de Esmirna e que a carta fosse dada ao presbítero da igreja. A quem? Ao anjo da igreja. E quem é o anjo da igreja? É o pastor. Então por aí nós vamos ver a grande responsabilidade que tem um pastor na igreja. A grande responsabilidade. A carta é para a igreja, mas a entregue à autoridade da igreja, que é o pastor da igreja. E nas 7 cartas nós vamos ver que Jesus respeita esse princípio de autoridade. Ele vai mandar nas 7 cartas, vemos em Éfeso isso, e vemos agora em Esmirna. Ele pediu para entregar a carta à igreja de Esmirna, porque a carta de Jesus, ela tinha um endereço certo, ela tinha os seus objetivos certos, e tinha a pessoa certa para ser entregue. Então a carta seria entregue ao pastor da igreja, que seria lida à igreja de Esmirna. Então Jesus disse: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Este é o primeiro versículo, preste bastante atenção, porque às vezes nós lemos e passamos por cima e não entendemos e achamos um pouco complicado, porque nós não estudamos, não lemos e não prestamos atenção naquilo que estamos lendo. Ele vai dizer: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Isso aqui é Jesus Cristo se identificando. Jesus está se identificando, ele está dizendo: olha, eu sou o primeiro e também sou, eu sou o alfa e sou o ômega. Jesus está se identificando para a igreja. Olha, quem está falando nessa carta sou eu. Eu sou o primeiro e também sou o último. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: eu sou, antes que tudo acontecesse, eu já existia. Eu sou o primeiro. E quero dizer também que o seguinte: eu sou o derradeiro. Então Jesus aqui, ele está dando uma resposta para o imperador. Ele diz: não preocupa não. Quem está falando aqui não é esse imperador, esse michuruco aí. Quem está falando aqui é o primeiro. Quem está falando aqui é o último. E ele vai dizer o seguinte, ele vai completar e dizer assim: eu estive morto, mas agora eu estive morto, mas agora estou vivo. Então Jesus, ele está se identificando: eu sou o primeiro e o último, eu sou o Deus eterno, e também sou aquele que fui morto, mas que agora estou vivo. Então ele está se apresentando para a igreja de Esmirna como um Jesus que é desde o início, que é o princípio, que é o fim, que é o primeiro, que é o verdadeiro, e está se apresentando também como Cristo ressurreto, aquele que morreu, porque nós sabemos que quando Paulo, que esta igreja, bem que provável, não é certo, que Paulo, ele que abriu o trabalho em Éfeso, e Éfeso apenas 40 quilômetros aproximadamente de Esmirna, é bem que provável que esta igreja é filha da igreja de Éfeso, bem que provável que essa igreja é filha de Éfeso. Então Paulo pregava a ressurreição de Cristo. Paulo, ele semeou naquela redondeza na Ásia Menor, ele pregou o evangelho e ele falava que Jesus Cristo tinha morrido, mas tinha ressuscitado. Então imagine na mente do povo que está na igreja sentado e o pastor lendo a carta, dizendo: quem está falando, quem mandou esta carta, ele está se identificando que ele é o primeiro e é o último, e ele é aquele que Paulo pregou, que os missionários pregaram, que esteve morto, mas que agora está vivo.
Amém? Então, aqui no cabeçalho da carta, Jesus, ele diz para onde é a carta, ele diz quem é que tem que ler a carta, que é o anjo da igreja, e ele vai se identificar na sua carta, que ele é o próprio Jesus. Ele está dizendo, eu estou vivo. Amém? E tem uma coisa, isso é tão verdade, que eu falei com ele hoje. Tá mesmo? Quem falou com Jesus hoje, diga amém. Glória a Deus. Então ele está vivo. Versículo 19. Então Jesus faz esse início, esse cabeçalho da sua carta, que isso é muito importante, né? Aí os crentes da igreja de Esmirna estão cientes que foi Jesus Cristo que pediu para que João escrevesse essa carta. Versículo 19, ele vai entrar no corpo da carta. A carta de Esmirna é uma cartinha pequena. Nós vimos que a carta de Éfeso é uma carta maior. Essa carta para Esmirna é uma carta menor, mas o conteúdo da carta é muito forte. Jesus vai agora dar prosseguimento na carta e vai dizer: eu sei as tuas obras. Nós estudamos no início, na aula introdutória do capítulo de número 1, que Jesus, ele diz que ele está no meio do castiçal, ou seja, ele está no meio da igreja. Então, se Jesus está no meio da igreja, ele está dizendo aqui, olha, eu sei as tuas obras. Por que Jesus sabe as nossas obras? Justamente porque ele está no nosso meio. Nada fica despercebido por Jesus. Ele está no meio da igreja, ele conhece as suas obras. Não adianta, tem pessoas que querem esconder pecado, e não adianta, Jesus conhece a tua obra. Jesus sabe o que você faz de bom e sabe o que você faz de ruim. Jesus sabe que quem serve com sinceridade e quem não serve. Jesus sabe aqueles que faz esforço para servir o seu nome. Jesus sabe quem é aquele que tem ele como Senhor e aquele que não tem. Jesus sabe quem é aqueles que busca somente as suas mãos e sabe aquele que busca o seu rosto, a sua face. Jesus nos conhece por dentro, nos conhece por fora. Ele conhece as nossas obras, ele conhece as nossas vidas. Então não adianta alguém querer esconder alguma coisa do Senhor Jesus. Ele está dizendo para a igreja de Esmirna: eu conheço as suas obras. Você sabia que Jesus conhece as suas obras? Jesus sabe. Jesus sabe as desculpas esfarrapadas ou desfarrapadas que você dá. Jesus sabe de tudo. Jesus sabe do que você esconde. Jesus, ele conhece a nossa vida por dentro e por fora. E uma coisa eu quero dizer para você: o bom é nós servirmos ao Senhor de coração. Eu sempre tenho dito o seguinte: a pior coisa que existe, e eu vou repetir isso quantas vezes eu puder, é a pessoa estar dentro da igreja e caminhando para ir para o inferno. Já pensou? A pessoa está dentro da igreja e caminhando para ir para o inferno? Jesus conhece as suas obras. Jesus conhece você. Jesus nos conhece. Então Jesus diz para a igreja, como ele também diz para a igreja de Éfeso, né? Eu sei, eu conheço as tuas obras. Aí Jesus vai acrescentar, e você vê que tem um i. Eu sei as tuas obras, vírgula, eu conheço vocês todos, e também eu sei a sua tribulação. Jesus está dizendo o seguinte: olha, crentes de Esmirna, meus filhos e minhas filhas, eu conheço a vossa tribulação. Queridos, por que Jesus diz isso? Justamente pelo introdutório que eu dei, porque a igreja de Esmirna era uma igreja totalmente perseguida. Existia dois tipos de povos na cidade de Esmirna, e ali na igreja da igreja de Esmirna, existia também um tipo de crentes, que nós vamos falar daqui a pouco, que perturbava demais. Porque tem crente que perturba demais, irmão. Tem crente que é pior do que o capeta. E vou provar isso aqui, tem mesmo. Tem crente que é pior do que o diabo. Sabe por quê? Porque o diabo, irmãos, ele não tem autoridade de entrar na igreja. Mas se um crente emprestar o corpo, ele entra. Crente que eu estou dizendo, irmãos, não é
eu não estou dizendo aqui salvo, é diferente. Crente é uma coisa, salvo é outra, porque o diabo também é crente. Salvo é salvo. E ali existiam uns perturbadores. Quem falou isso não foi eu não, é Jesus. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui. Foi o próprio Jesus é quem disse isso. Está no versículo de número 19. No versículo de 19. Então, daqui a pouco nós vamos chegar no versículo. E Jesus está dizendo: eu conheço as tuas obras e sei também da sua tribulação. Irmãos, aquele povo passava uma tribulação, uma provação terrível, uma perseguição. A perseguição que aquele povo passava era terrível. E Jesus estava dizendo o seguinte: eu conheço, eu sei de cada perseguição, de cada tribulação que vocês estão passando. Porque às vezes, irmãos, nós oramos, nós choramos e nós achamos que Jesus não está vendo a tribulação que a gente passa. Jesus não está vendo da angústia que às vezes nós temos. Às vezes as pessoas estão achando que Jesus não está percebendo que nós estamos sendo perseguidos. E Jesus está dizendo para a igreja de Esmirna: olha, eu sei de tudo, eu tenho visto a perseguição do imperador. Porque o imperador, porque servia a Deus lá na cidade de Esmirna, não era fácil. Porque a perseguição era grande contra os crentes. A ordem é que todos adorassem ao imperador. A ordem é que todos viessem até o imperador como Senhor. Então quem professava Jesus como Senhor tinha problema, era perseguido. E a comprovação disso, nós vamos ver logo na parte C deste versículo, que Jesus vai dizer: eu conheço a sua tribulação e pobreza. Olha aí para você ver, está bem escrito: eu conheço a tua perseguição e pobreza. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre. Os crentes daquela igreja eram igreja pobre. Por quê? Porque quem professava o nome do Senhor, irmãos, ia trabalhar de escravo. Quem tinha Jesus como seu único e suficiente Salvador, ia ter, eram os piores trabalhos. Ali não se podia se fichar e nem dar contrato para crente. Era proibido. Se alguém quisesse trabalhar sendo crente, é que iria trabalhar escondido e fazendo os piores serviços. Mas sempre Deus levanta alguém no meio de uma tribulação dessa, de uma angústia dessa, para servir e adorar o seu nome, aleluia, e dizer não ao imperador romano, não aos deuses pagãos, e dizer: nós acreditamos no Deus Todo-Poderoso, nós acreditamos em Jesus, é Ele que é o nosso Senhor. A perseguição era grande. Então esse povo da igreja de Esmirna, esses crentes, eles viviam numa tribulação terrível. Eles eram perseguidos, mas eles não temiam. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, meu irmão. Você está pronto para ser perseguido por causa do nome de Jesus? Porque nós temos uma facilidade tão grande de ser crente, irmãos. Ser crente é difícil. Ser difícil o quê, meu irmão? Ser crente é difícil? Ser crente é ser mole. Difícil é ser mole. Porque tem gente que é mole demais. Ai, meu Deus, é tanta reclamação. Eu vejo tanto crente murmurando. Eu vejo tanto crente com tantas dificuldades. Não aguenta vir na igreja 3 vezes por semana. Está morrendo, acha que vir 3 vezes por semana é demais na igreja. Tem pessoas que têm dificuldade, irmão, até de servir a Deus. Mas essa igreja não, aleluia, perseguição, eu estava na igreja, aleluia, eu não estou nem aí para imperador, não estou nem aí para perseguição, e Jesus está dizendo: olha, eu estou vendo o esforço que vocês estão fazendo, eu estou vendo, eu conheço as suas obras. Jesus conhece a nossa obra, conhece o seu esforço, meu irmão. Jesus nos conhece, aleluia, porque essa carta se torna uma carta universal. E nós vamos ver o que nós podemos aplicar para nós aqui. Não tem
temos perseguição nenhuma, estamos tranquilos, todo mundo tranquilo, vivemos numa nação tranquila, não tem nenhuma dificuldade para servir a Deus, não temos nenhuma dificuldade, e os crentes estão achando dificuldade. Sabe qual é a dificuldade que deixa o crente em casa? Frio. Sabe qual é a dificuldade que deixa o crente em casa? Calor. Sabe qual é a dificuldade que deixa o crente servir na igreja? Trabalho. As dificuldades. Mas lá a perseguição era ferrenha, e Jesus disse: eu conheço a sua tribulação, aleluia, e eu também tenho observado e visto a sua pobreza, porque, aleluia, eu quero ver, tem crente, meu irmão, nos dias de hoje, se o patrão disser assim, olha, se aqui eu não quero crente na empresa, aí fazer a ficha, olha, só que aqui nós não queremos crente, se sobrar só o pior para você fazer, para ver se você vai fazer. Ah, não, mas eu sou estudado, eu estudei, eu sou intelectual, eu tenho curso pós-graduação, ah é? E se o negócio apertar para o seu lado? Tu vai fazer o serviço difícil pelo amor do nome do Senhor? Ah, ninguém dá glória. Cadê o povo que dá glória? Os crentes lá eram pobres. Você está pronto para ficar pobre? Por amor ao Senhor Jesus? Sabe por que eles eram pobres? Porque eles ganhavam pouco. Que hoje tem muitos crentes. Eu estou pregando para a igreja universal, a igreja mundial. Eu estou falando para todos. Que tem crentes hoje que para ganhar mais, ele trabalha à noite. Ele nunca leu o Salmo 127, ele faz serão, ele trabalha de madrugada, ele faz todo o esforço para ganhar mais, ele quer ter mais, ele quer ter mais. Ele, se for por causa da obra de Deus, ele está aí, a obra de Deus ficando por último lugar. E às vezes nós não temos levado isso a sério. Mas a igreja de Esmirna não, a igreja de Esmirna, meu irmão, aleluia, ele colocou impregnado no coração: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí está até, pastor, eu li isso em casa, eu nem percebi isso. Não, eu explico para você perceber. Nós não temos perseguição nenhuma, em lugar nenhum e de jeito nenhum. Por que nós não servimos a Deus melhor? Ei, você que está me assistindo pela internet, por que você não serve Deus melhor? Não, é porque eu tenho um trabalho durante o dia e tenho um trabalho também durante a noite. Eu trabalho durante o dia, eu trabalho durante a semana de dia, mas durante o final de semana eu tenho que trabalhar à noite para me ganhar um dinheirinho extra. Ganha um dinheirinho extra, acumula e depois vai gastar no inferno. Eu falo. Quer ser pobre? Ninguém quer ser pobre, meu irmão. Aleluia. É verdade, é ruim ser pobre. Mas uma coisa eu quero dizer para você: eu prefiro Jesus do que qualquer riqueza dessa terra. Aleluia. É preferível Jesus. E os crentes de Esmirna, meu irmão, ele não queria saber de nada. Estava ali, pronto. A perseguição era ferrenha. E a Bíblia diz que eles estavam vivendo em tribulação e em pobreza. Que tem gente que acha que pobreza acha que é símbolo de Satanás. Depende muito, meu irmão. Depende muito. Depende muito. A igreja queria buscar a Deus. Qual é a sua perseguição? Qual é a perseguição que você tem? Pastor, o que está me perseguindo é o dinheiro. Tem muita gente que é o dinheiro que persegue, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês: eu sei o que eu estou pregando e estou falando. Tá bom? Eu só falo com convicção. Pastor, será que o senhor está falando comigo? Ué, está sentindo Deus falar com você? É com você. Aleluia.
Está sentindo Deus falar com você? Então é com você, meu filho. Ei, filha, é com você mesmo. É porque eu quero ficar rico, eu quero ter dinheiro, eu quero comprar um carro melhor, eu quero comprar uma casa melhor, eu quero ter mais, eu quero ter mais, eu quero ter mais. Ah, vai tendo mais. Não tem problema nenhum ganhar mais, trabalhar, não tem problema nenhum, nada disso é pecado, irmão. O que é pecado, o que é errado, é você tomar o seu tempo, aleluia, de adorar a Deus, de buscar a Deus e de servir a Deus, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Nas 7 igrejas, somente 2 igrejas, Jesus não faz correção, e uma delas é esta. Jesus não faz uma correção nesta igreja. Jesus, aleluia, não corrige essa igreja, pelo contrário, Jesus reconhece essa igreja e elogia ela. Eu conheço a tuas obras, eu sei a sua tribulação, eu sei, aleluia, que tu és pobre. Eu sei disso tudo. Aí sabe o que Jesus vai fazer? João, abre um parênteses aí. Parênteses, Jesus? Nunca ouvi falar sobre isso. Abre um parênteses. Coloca um parênteses aí. O senhor está mandando aí, coloca um parênteses. Repete aí, Jesus. Não tem problema, João. Escreve devagar. Diga aí, eu sei as tuas obras, eu conheço a sua tribulação e também sei que tu és pobre. Agora põe um parênteses. Coloquei, Jesus, mas tu és rica. Está aí entre parênteses? És pobre, ó irmão. Entre aspas. Jesus está falando aqui, aleluia, mas tu és rica. Porque o próprio Jesus disse o seguinte: não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem a corrói, aleluia, e os ladrões roubam, porém ajuntais tesouro no céu. Aquela igreja era perseguida, era pobre financeiramente, mas estava juntando tesouro no céu. Era uma igreja rica, meu irmão. Às vezes nós não sabemos aonde nós estamos juntando a nossa riqueza. Qual que é o melhor? Juntar a riqueza para viver na terra ou juntar a riqueza para viver no céu? Aqui é tudo passageiro e é tudo muito rápido. Não tem problema nenhum se alguma pessoa, aleluia, se algum se enriquece, se alguém ganha bem, se alguém tem muito dinheiro, não tem problema nenhum com isso. Não tem problema nenhum com isso. Podemos sim prosperar na presença de Deus e qualquer um. Eu não estou aqui fazendo, eu não estou aqui estragando, dizendo que crente tem que ser pobre, não. Não vai entender isso não. Se Deus quiser prosperar, Ele prospera qualquer um. Eu estou dizendo que nós não podemos, aleluia, colocar a riqueza acima das coisas de Deus. Porque tem pessoas que é capaz de deixar a casa de Deus por causa do trabalho. Não confia no Senhor. Tem uma pessoa me procurou e disse: pastor, eu tive um trabalho, estou desempregado e abri uma porta para mim, mas só para me trabalhar durante a noite, todos os dias à noite. E agora estou sem saber o que eu faço. Eu disse: meu filho, se você tiver fé, Deus vai abrir uma porta para você de dia. Até agora você passou fome, teve alguma dificuldade? Eu disse: não, até agora não. Está tudo bem. Eu disse: então, aguenta mais 8 dias aí, mais 10 dias, e vamos orar. E Deus abriu uma porta durante o dia para ele. Irmãos, isso depende de quem? Depende da sua fé, depende da convicção que você tem, depende do que você queira sofrer para estar na presença de Deus. A igreja de Esmirna disse: nós vamos manter, e eu dou aqui o aplausos ao pastor da igreja de Esmirna, porque eu vou dizer uma coisa para você, irmão, não é fácil ser perseguido, não é fácil viver numa perseguição. Olha a parte C do versículo que diz, Jesus está dizendo que conhece e diz: e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de quem? Satanás. Quem serve a sinagoga de Satanás está servindo a quem? A Satanás. É isso aqui que é o crente, que é pior do que o diabo, que eu falei há pouco instante. Sabe por quê? Porque esses aqui são judeus, dizem ser judeus, mas não é.
está só atrapalhando na igreja, atrapalhando o povo chegar, atrapalhando o povo se entregar para Jesus, né? Chega um, ele dá coisa, vai empurrando até jogar para fora, né? Fala tanta coisa, fuxica, fofoca, e traz contenda na igreja, prega de forma diferente, expulsa as pessoas da igreja. Sabia que tem gente que expulsa a gente da igreja? Tem gente que expulsa, irmão. Devagarinho, eu contei para vocês aqui um exemplo. Eu ganhei uma alma para Jesus, e tinha uma irmã que tinha 50 anos na igreja, servindo a Deus ali naquela igreja, e eu fui dirigir aquela congregação, apenas seis crentes. A primeira alma que eu ganhei, uma alegria terrível, numa primeira semana ganhei uma alma. Aí a menina, uma jovem de 15 anos, 14, 15 anos, no outro dia, aí ia passando na rua, né? Aceitou Jesus num dia, no outro dia ia passando na rua, aí gritou para a irmã que tem 50 anos, só naquela igreja, 50 anos, e a igreja tinha só 6 crentes. Olha para si, 50 anos, eu dirigi uma congregação, meu pai dirigiu aquela congregação, 25 anos antes quando eu nasci. Meu pai já tinha passado por aquela congregação. 50 anos aquela congregação tinha, aquela mulher que estava naquela congregação só tinha 6 crentes. Mas olha para você ver como é que funciona. A menina aceitou Jesus, e eu, glória a Deus, aceitou a primeira alma, primeiro uma jovem, né? Um adolescente, estamos aí, a primeira que aceitou Jesus. A menina vai passando no outro dia, aí gritou: irmã Venina! Eu estou citando o nome dela porque ela já morreu, tá? Não tem problema não. Irmã Venina, a paz do Senhor! Aí a menina mal alegre: a paz do Senhor, irmã Venina! A véia fechou a cara e colocou a mão na cintura: a paz do Senhor. Toma vergonha na cara, menina, vai vestir uma roupa de crente. Xingou a menina toda. A menina aceitou Jesus um dia, não sabia de nada ainda. No outro dia, a irmã colocou para fora da igreja, mandou a menina tomar vergonha na cara. Isso é roupa de crente. Porque a menina tinha acabado de aceitar Jesus, e as roupas dela ainda eram aquelas roupas mundanas. Então tem pessoas na igreja que colocam as outras para fora. E nós temos que aprender que o amor é algo primordial na casa de Deus. Amém? Esses aqui da sinagoga, esses judeus da sinagoga, nós vimos aqui que a igreja de Esmina passava por 2 grandes situações. A primeira era o povo daquela cidade que não era judeu, que adorava o imperador. E o segundo era esse aqui, que dizia que ser crente, mas servia era Satanás. Esses perseguiam também a igreja. 2 tipos de perseguição. Mas a igreja de Esmina mantinha firme. Pergunta a pessoa que está do seu lado: você está pronto para ficar firme até quando? Pergunta aí: se te apertar, você fica? Pergunta: se te apertar mesmo, você fica? Porque os crentes de hoje, Priscila, não aguentam aperto. Por isso que aqui nós estamos sacudindo e preparando um batalhão de homem e de mulher. Nós estamos preparando homens e mulheres que, quando apertar, eles têm a certeza absoluta. Aleluia. Homens e mulheres que estão sendo treinados. Quantos acreditam assim? Tem muito crente que não aguenta aperto. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando lhe apertar, quando você sentir apertado, não espirra para fora. Faça como esta igreja. Saiba que Jesus está vendo tudo. Saiba que Jesus está no controle de tudo. Eu costumo dizer o seguinte: todas as pessoas que vêm para a igreja por causa de pessoas, elas saem. E todas as pessoas que estão na igreja por causa de Jesus, elas permanecem. Porque todas as vezes que tem pessoas na igreja porque é crente por causa de pessoa sempre decepciona. Mas todos que estão na igreja por causa de pessoas, um dia elas vão desaparecer da igreja. Mas todos aqueles que estão na igreja por causa de Jesus, eles nunca saem da igreja. Eles permanecem. Amém? Então, a perseguição
não pode fazer com que o crente saia. Eu estou falando de perseguição, não é provação, irmão. Porque existe uma diferença entre provação e perseguição. Porque tem crente que é provado pelo próprio Deus. Não é perseguição. A provação por Deus é uma provação amorosa, irmãos. A provação, quando você é provado por Deus, a prova que Deus nos faz fazer é com amor. Ele nos aperta de uma forma para que nós entremos no eixo que Ele quer que nós entremos. Agora, só que a perseguição do diabo é diferente. A perseguição do diabo é para nos matar. O diabo, quando ele persegue, essa igreja aqui, ela era perseguida por Satanás. Dois grupos de pessoas apertavam a igreja, mas eles mantinham firme. E segundo a história da igreja de Esmirna, muitos dos crentes foram decapitados, foram mortos pelo amor ao evangelho, mas não negaram o nome de Jesus. Eles estavam ali prontos a enfrentar a qualquer situação pelo nome de Jesus. Segundo a história desta igreja, que era uma igreja chamada igreja perseguida, a crueldade era tão grande que quando eles iam julgar um crente desse, sabe como é que eles faziam? Marrava a parte da frente. Escuta aqui, olhe para cá, para me ver se você está pronto para morrer por Jesus. Porque tem crente que não está pronto para morrer por Jesus. Você está pronto para morrer por Jesus? Porque quando nós aceitamos Jesus, nós temos que ter uma consciência. Ele morreu por nós e eu estou pronto também para morrer por Ele. É assim que é servir a Deus de verdade. Porque quando chegar a espada no pescoço, fala, vem cá, você é ou não é? É aí que a gente vai saber se você é ou se você não é. Se for salvo, irmãos, se for salvo, a reação vai ser uma. Se não for, a reação vai ser outra. Olha como que eles faziam para julgar alguns. Eles faziam todo tipo de violência para ver se aquele povo desistia de servir a Deus. E alguns eram julgados assim, eles amarravam aqui à frente e amarravam no cabo de um cavalo para um lado, e amarrava do tronco para cá no cabo de outro cavalo, e colocava 2 cavaleiros, e o crente ficava amarrado com uma corda para lá e outra corda para cá, e colocava o cavalo para puxar para lá e o outro puxar para lá, até torar o crente no meio. E ficava aqui um carrasco perguntando, desiste? E ele dizia, não desisto. Desista, ainda há tempo. Ele disse, não desisto. E lá o cavaleiro ia batendo no cavalo, e o cavalo ia rompendo e ia esticando. Desiste, ainda dá tempo. Ele disse, não desisto, já vi os céus abertos. Aleluia. Era estourado no meio, mas não desistia. Agora, hoje existem uns crentes, põe um carocinho de areia, um grãozinho de areia no sapato dele. Você sentia ali, ó. Quem foi? É perigoso, irmãos. Os crentes bravos, que não converteu ainda, qualquer coisa solta os cachorros. Tem pessoas que às vezes só ouve falar, irmãos, e já julga, já acha que aquilo é verdade, já faz um pré-julgamento, já não aceita mais o outro, já fica carrancudo. E o que a Bíblia ensina é diferente, é amar mais, é orar mais. Ore pelos que te perseguem, os que falam mal de você, ore por ele. Abençoa aqueles que estão te amaldiçoando. Ajude, ore, tire um dia inteiro de jejum por ele, tira um dia e uma noite de jejum por ela, ore por ele, clame por ele, mostre amor no coração, na alma. É assim que o crente faz. Tomara que morra. Tem uns crentes vingativos, né, irmão? E tem uns que falam assim, se eu fosse Deus. Se eu fosse Deus, eu matava aquele desgraçado. Tem gente, irmão, por isso que você não é nada.
Quer conhecer uma pessoa é dar poder para ele, né? Ver o que ele vira, né? A pessoa, se fosse eu fazia isso, fazia aquilo. Mas o crente, irmãos, ele tem que ser humilde. As crianças, pai, o que tem para comer hoje? Ô meu filho, não tem nada. A igreja de Esmirna, os crentes pobres. Pobreza aqui, irmãos, é pobreza ao extremo. O povo vivia numa pobreza no extremo. Mas nem por causa disso, eles falavam, resmungavam, se entristeciam, viviam angustiados, viviam, aleluia, crente, reclamão, eles estavam firmes. Que igreja boa é esta igreja, aleluia. Agora, meu irmão, tem gente que está com a barriga tão cheia, né? Às vezes não está vindo na igreja porque está com a barriga cheia demais, está passando mal porque está cheio demais. Aleluias. Então era uma igreja perseguida, mas Jesus Cristo reconhecia aquela igreja como uma igreja rica. Você percebeu isso? Igreja rica. Era uma igreja rica. Aos olhos humanos ela era pobre. Jesus disse: eu conheço tudo. Estou vendo a tua tribulação, a tua angústia. Deus conhece, meu irmão, toda a tribulação que você passa, toda a perseguição que você passa, toda a situação, Jesus sabe de tudo. E está vendo até onde você vai manter fiel. Está entendendo tudo? Deus vai ver até onde você será fiel. Amém? Agora versículo 10, leia a parte A para mim. O versículo 10, leia todos juntos, leia a parte A para mim. Repete mais uma vez. Está tão fraquinho. Vamos mais uma vez, forte. Você está vendo o que Jesus está dizendo na carta? Olha o que Jesus está dizendo. Nada teme. Por que você está temendo? Por que tem pessoas temendo? Não tenha temor pelas coisas que hás de padecer. Já pensou? Jesus nos dá aqui uma esperança, até aqui, o pastor está lendo a carta, os irmãos estão chorando. O pastor está lendo a carta, os irmãos estão dizendo: meu Deus, será que o Senhor não vai mandar ouro, não vai mandar prata? Será que não vai mandar pedras preciosas? Será que não vai quebrar o pescoço desse imperador? Será que Jesus não vai fazer alguma coisa? Jesus está dizendo: não temas, pelo que vocês irão ainda padecer. Aleluia, não temas, porque eu estou vendo tudo, eu estou no controle de tudo. Aleluia, não temas. Aleluia. Não tema, meu irmão. Está passando por uma dificuldade, uma tribulação, uma dificuldade, situação financeira, seja ela qual for. Você está temendo por quê? Pessoas que estão, irmão, tremendo de medo, estão em situações caóticas, estão numa tribulação, mas de medo. E Jesus está dizendo: não temas das coisas que hás de padecer. Agora olha o que Jesus vai dizer. Está preparado? Se o anjo aparecesse essa madrugada no seu quarto e dissesse isso aqui: a igreja de Esmirna estava clamando: Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor, volte logo, Senhor, salva esse lugar, Senhor, tenha misericórdia. Aí chega a carta dizendo: não temas pelo que há de padecer. Aí olha o que Jesus vai dizer: eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Já está sofrendo tanto, ainda vai ter que passar por prisão.
Dá para ser mais crente um pouco, irmão? Dá ou não dá? Não tem sido fácil muito para nós? Você está vendo que as dificuldades que você passa, que nós passamos, é tão pequena. Os irmãos já estão gemendo. Aí Jesus vai dizer: olha, não temas, pelo que ainda has de padecer. O diabo ainda vai pegar alguns de vós e vai lançar na prisão. A perseguição era grande. Jesus já sabia o que iria acontecer. Alguns ainda vão entrar na prisão. E você sabe como que era a prisão lá? A prisão de lá, meu irmão, não é igual às prisões de hoje, não. A prisão naquela época era uma antessala da sepultura. Vou repetir isso. A prisão daquela época era uma antessala da sepultura. Era cavado por baixo, era cavado na terra, numa escuridão, grade. Era como se a pessoa tivesse em uma sepultura vivo. A maioria que passava ali morria no primeiro dia só de pavor da escuridão. E Jesus disse: alguns de vocês ainda irão passar pela prisão. Alguns morriam no primeiro dia, pelo frio, pela escuridão e pelo pavor que era aquelas cavernas de prisão. E outros morriam, irmão Roberto, de fome, porque era jogado lá e era esquecido. Sem comer, sem beber, aleluia, sem agasalho de frio. Mas Jesus disse: não temas. Mesmo se jogar na prisão, meu irmão, nós temos que estar preparados para ser preso pelo amor do Senhor Jesus. Ele disse: alguns de vós serão jogados. Por quê? Porque ia apanhar alguns, ia dizer: vocês vão continuar servindo a esse Senhor seus invisível? Vai continuar servindo esse Senhor invisível? Sim, eu vou continuar servindo. Inclusive ele mandou uma carta e pediu para que nós não viéssemos temer. Ele já avisou que isso ia acontecer. Você lembra que a carta que foi escrita, o Apocalipse foi escrito por João, e ele foi jogado na ilha chamada Patmos? Ele estava lá em cárcere, em prisão. Mas mesmo lá na prisão, aleluia, ele foi visitado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo crente que vai para a prisão é porque Deus tem um negócio com ele na prisão. Paulo, quando foi preso, aleluia, a maioria das suas cartas foram escritas na prisão. João só podia escrever o Apocalipse, era numa ilha bem confortável, porque se ele não tinha tempo, o velhinho era pregando o evangelho noite e dia, dia e noite. Então lá na ilha de Patmos ele escreve o Apocalipse, porque Deus vai dar a visão para ele. Então prisão não é o final para o crente. E Jesus disse: não temas, para que sejais tentados. Na verdade, estas prisões é como se fosse uma tentação. Conseguimos passar pelas tentações? Nós estamos prontos para passar pelas tentações? Está preparado para passar por tentações? Pastor, para a prisão está um pouco difícil. E na tentação? É porque ela era muito bonita. Aí eu não aguentei.
É porque ele parou um carrão assim e disse: vem. Quando eu olhei para o carro, olhei para ele, eu não aguentei. É muita tentação. Eu fiquei trêmula. Crente, irmão, não pode ceder a nenhuma tentação. Crente não pode ceder a nenhuma prisão. E hoje a tentação está em todo lado, você sabe, né? Você abre a sua caixa de e-mail, a tentação está lá. Mesmo que você não queira, ou você vai, está lá a tentação. Hoje fui almoçar fora, hoje estava lá, a televisão ligada, e cá nós estávamos almoçando, daqui a pouco, um frio terrível, um bocado de mulher pelada aparecendo na televisão. Eu disse: olha para você ver que cachorrada. Um frio desse. Aí disse: pastor, mas isso aí é lá no Brasil. Eu disse: lá no Brasil. Está lá. E o pior que eu vou dizer para você, o seguinte, e tem crente assim, ó, babando. Aqui, ó. É porque é difícil, pastor. É porque eu pensei que podia. Não olha, meu irmão, porque é uma olhadinha hoje, é uma olhadinha amanhã, é uma olhadinha hoje, é uma olhadinha amanhã. Daqui a pouco está o tabaréu com a boca em cima, babando. Cuidado! O diabo não tem pressa para derrubar ninguém. Ele vai devagarinho. E o diabo não vai aparecer com um chifre e com um ferrão, um garfo pegando fogo para espetar ninguém, não. Ele vem de uma forma diferente, assim que te agrada, chama a sua atenção. Por isso que chama tentação. Então tenha cuidado. E Jesus estava dizendo assim: vocês não temem. É preciso ter cuidado para não temer. Ter cuidado para não cair na cilada do adversário. Já está sofrendo, tem dificuldade, mas mantenha firme. Aí ele diz: e tereis uma tribulação de quantos dias? 10 dias. E tereis uma tribulação de 10 dias. Por que o Senhor Jesus vai dizer aqui que tem uma tribulação de 10 dias? Sabe por quê? Sabe por quê? É para fazer a exegese? Sabe por que Jesus vai dizer aqui: e tereis uma tentação, ou seja, e tereis uma tribulação de 10 dias? É porque Jesus, escute, irmão, meu irmão, Jesus coloca limite na sua tribulação. Aleluia. Jesus põe um ponto final, diz: olha, Satanás, tu pode até tentar, mas eu vou te dar só o limite. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: olha, a tribulação, a perseguição não vai ser para sempre, não é para toda a vida, vai ser só de 10 dias. Aguenta firme. Tem limite. Questão dos 10 dias aqui é só uma informação de limitação. Ninguém é tentado a mais do limite que não possa conseguir. Então, toda tribulação ela tem um limite. É limitada. A parte final do versículo, Jesus vai dizer uma coisa, que é uma coisa fundamental para todos nós. Seja o quê? Fiel. Ser o quê? Fiel. Aqui, Jesus poderia dizer assim: ser fiel até os 10 dias. Né? Ele disse: olha, ser fiel
à morte. A nossa fidelidade, irmãos, tem que ser até a morte. É preciso nós garantirmos a nossa fidelidade a Jesus até a morte. Vocês lembram de Estevão? O jovem Estevão, o grande pregador Estevão. O único no Novo Testamento que deu a maior explanação na pregação do Antigo Testamento. Jovem Estevão pregou para a corte e anunciou as tribos de Israel, falou às gerações até chegar em Jesus, e trouxe o maior sermão puxado do Antigo Testamento, pregou a palavra. Então ele passou por uma tribulação terrível, apanhou, foi jogado para fora, foi levado para fora da cidade, tinha tempo de desistir, ele foi apedrejado. Jesus disse: ser fiel até a morte. E ele manteve firme ali. O jovem Estevão: ah, mas eu tenho muito futuro para frente, eu ainda sou jovem. Que tem jovem dizendo assim, irmão: eu tenho muito futuro, eu ainda tenho futuro, meu filho. O seu futuro maior é no céu. Não adianta nós ganharmos o mundo e perdermos a salvação. O nosso maior futuro é o céu. O jovem Estevão não quis nem saber de nada, meu irmão. Eu quero é Deus, eu quero falar do Senhor. Ah, olha, pode me apedrejar. Começaram a apedrejar Estevão. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui muito importante aqui para vocês. Você quer conhecer um crente? Outro dia eu preguei uma mensagem há 4 anos e meio atrás, mais ou menos. E o tema da mensagem é esta: bode ou ovelha? Alguns irmãos aqui lembram. O tema da mensagem: bode ou ovelha. Essa mensagem não está na internet. E a gente conhece, é justamente nesta hora, que quem é bode e quem é ovelha. Porque a ovelha, viu, Sandrei? A ovelha, quando o sumo sacerdote ia levar a ovelha para ser sacrificada, então vinha alguém, entregava a ovelha para o sacerdote pegava a ovelha e subia a rampa para sacrificar a ovelha lá em cima, no altar. Então ele pegava a ovelha, levava até o altar e a ovelha ficava caladinha. A ovelha não ia amarrada, nada. Ela ia caladinha para ser sacrificada. Chegava em cima do altar, o sumo sacerdote imolava e sangrava aquela ovelha, e ela caladinha era sangrada, sem abrir a boca. Agora, na hora que ia pegar o bode estava amarrado. Quando pegava o bode começava a dar coice, meu irmão, e berrar e gritar, ainda bem baixo ainda, nem estava em cima, meu irmão. Porque o bode é assim, irmãos. O bode, você vai falar com ele assim: é o seguinte, eu vou levar você para o altar. Ele já sabe, falou: opa, no altar não, altar é lugar de sacrifício. Bode não quer estar em cima do altar. Eu não sei se você está entendendo. Estou pregando aqui dentro da palavra aqui, ó. Ser fiel até a morte. E para estar no altar tem que estar morto. Crente vivo não pode estar no altar. Altar é lugar de crente morto. Então bode não gosta de ir para o altar. Quando você vai levar ele para o altar, ele esperneia: eu sou ocupado, eu trabalho demais. Aí começa a dizer o bode, ele esperneia louco. Por quê? Porque ele não quer se sacrificar.
Quantos estão entendendo? Diga amém. Então é conhecido, mas Estevão não. Estevão, ele foi fiel até a morte. Então toma a primeira pedra, a segunda pedra, a terceira pedra, e foi jogando. Dava tempo de desistir. Mas sabe o que acontece? A Bíblia diz que ele viu o quê? Os céus abertos. Deixa eu te revelar uma coisa aqui forte para você. Preste bem atenção, isso é muito importante. Isso é muito importante. Crente, seja fiel. E fiel até a morte. Sabe por quê? Deixa eu dizer aqui para você uma coisa interessante, que muitos crentes não sabem. Muito crente tem medo da morte. Muitos, não são todos, mas muitos têm medo da morte. Sabe por quê? Por causa da sepultura. Tem medo da morte por causa da sepultura. Mas o crente que é fiel, irmão, ele não vê a sepultura, ele vê o céu aberto. 58, entendeu? Crente fiel não tem medo de morrer. Ele nunca vê a sepultura, ele só vê os céus abertos. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que quem está sendo apedrejado, pá, uma pedrada na orelha, pá, outra do outro lado, pá, outra pedrada na testa, e vai cambaleando, e ele está fixado os seus olhos no céu? Todos aqueles que resolveram a servir a Deus com fidelidade, irmão, na hora da sua extrema perseguição, na hora da sua extrema luta, aleluia, na hora que ele está mesmo ali vivendo na maior pressão, ele não vê sepultura, ele não vê pedra, ele não vê dificuldade, aleluia, ele não vê a morte, ele não sente nada disso, ele vê os céus abertos. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. É perigoso, viu, pastor João Cardoso? É perigoso, tem crente que é perigoso ele ser jogado para ser sacrificado. Na hora que o cara jogar a primeira pedra, ele pegar aquela pedra e fazer assim: toma, seu infeliz, bater bem na testa. A primeira pedra que bater nele, ele pega. E a pedra vai ser certeira. Ele dá de volta na hora. Eu sou crente, mas eu não sou bobo. Eu sou crente, mas eu não sou besta. Ah, é, meu irmão? Não é mesmo não. Ser crente, irmão, tem que ser crente, mas crente fiel. Pelo amor ao Evangelho, pelo amor ao Cristo ressurreto, aleluia, nós temos que manter a nossa fidelidade. E saiba de uma coisa: você sabe por que a ovelha, quando é levada para o altar para ser sacrificada, ela não abre a boca? Ela não abre a boca porque ela sabe que está indo para o altar, e ela não vê, aleluia, o cutelo, ela não vê sendo sangrada, ela não vê o fogo por baixo dela, ela se queimando, ela está vendo os céus abertos. Amém? Diga assim: eu sou ovelha. Agora diga a pessoa que está do lado: você quer ver como eu sou ovelha mesmo? Pisa no meu pé para você ver. Eu continuo sendo ovelha. Aleluias. Glória a Deus. Então, a Bíblia Sagrada nos informa que Jesus, ele pede àquela igreja para ser fiel até a morte, porque Jesus sabia que a perseguição naquela igreja era ferrenha, e que alguns iriam ser levados, aleluia, para ser morto por amor dele. E ele diz: olha, seja fiel até a morte. E ali na cidade de Esmirna, a cidade de Esmirna também era considerada como a cidade dos jogos, e eles davam muita coroação para aqueles atletas que ganhavam
Naqueles jogos, as vitórias, as pessoas eram coroados pela vitória que tinha. Aí Jesus diz o seguinte, mostrando o que já era conhecedor deles todos: sejam fiel até a morte, e eu irei dar coroa, não corruptível, mas eu vou dar a coroa de vida eterna. Aleluia. E ele diz: e eu irei dar-te-ei coroa de vida. Como é que a pessoa está sendo fiel até a morte e depois vai receber coroa de vida? Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte: você é fiel até a morte e você vai receber uma coroa de vida, não é de morte. A partir desse momento é que você vai passar a viver. Compreendeu? Darei coroa de vida. Ser fiel até a morte. Morreu? Toma aqui, recebe a coroa de vida. Não morre nunca mais. Mas tem gente que está tão agarrado na terra, irmão. Está até preocupado se Jesus vir logo. É porque se Jesus vir agora, eu ainda nem paguei a prestação, o carro que comprei. Tem gente preocupada. É, pastor, porque o senhor não sabe, eu ainda nem casei. É preocupado que não casou ainda. Então, queridos, olha, é receber coroa de vida. Jesus faz uma promessa maravilhosa da coroa de vida. Jesus estava dizendo: está vendo essa coroa que esse pessoal recebe aí? Os seus troféus que eles recebem? Isso é algo passageiro. Recebeu na hora, colocou na prateleira, depois vai empoeirar. A coroa que eu vou dar é uma coroa de vida. Aleluia. Você morre uma vez e depois vai viver para sempre. Amém? Vale a pena ou não vale sofrer? Mas ninguém quer sofrer. Versículo 11, para concluirmos. Quem tem... Muito bem. Quem tem ouvido diz? Ouça. Agora, repare bem, note bem, seja minucioso, que esse versículo vai dizer o seguinte. Olha para você, vou repetir o versículo e você vai entender ele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja de Esmirna. O que está escrito aí? Teve gente que não entendeu, vou ter que explicar. É mais meia hora. O problema é esse. É mais 30 minutos, Paulo, para me explicar. Tem gente que não entendeu. Por isso que é versículo por versículo. O que está dizendo aqui, queridos? A carta foi escrita à igreja de Esmirna. Mas Jesus vai finalizar a carta dizendo o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é só para a igreja de Esmirna, é para a igreja dessa também. É para nós, é para a igreja em geral. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. E eu disse aqui na semana passada que sempre Jesus vem encerrando a carta dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Tem pessoas que não têm ouvido, só tem orelha. Aí que é um problema, porque ter orelha é uma coisa, ter ouvido é outra. E é quem tem ouvidos, que nós temos ouvido é para ouvir. Mas é só para quem tem, porque tem alguns que não tem. Olha o que o Espírito está dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Você está dizendo quem tem ouvido é porque tem alguém que não tem. Está perguntando quem tem é quem deve ouvir.
Isso aqui, irmãos, é só para quem tem ouvido. Porque tem gente que só tem orelha. A palavra bate e volta. É igual aquelas antenas. Aquelas antenas parabólicas que já saiu de moda. Né? Em vez de receber, não, só transmite. Bate e volta. E tem outros que passa direto, entra assim e sai do outro lado. Somente quem tem ouvido é que vai ouvir a palavra do Senhor. Se você tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. É o Espírito Santo que está falando conosco. Seja fiel até a morte. Parte B do versículo. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Que conforto que Jesus dá aqui. Irmãos, uma igreja que está sendo tão perseguida, Ele está dizendo: o que vencer não vai receber o dano da segunda morte. Porque, meu querido, a segunda morte é pior do que a primeira morte. Tem pessoas que estão mais preocupadas com a primeira morte do que com a segunda. Vou começar a mensagem. Tem pessoas que estão preocupadas com a primeira morte. Pessoas estão com medo de morrer, mas não estão preocupados com a segunda morte. A segunda morte é pior. A segunda morte é eterna. Se passar numa caverna escura, jogado no calabouço, sem luz, aonde ninguém vê a luz do dia, aonde ninguém vê nada para comer, é terrível. Agora imagine a segunda morte. A Bíblia diz que lá o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Eu quero dizer o seguinte aos meus ouvintes: se você não tem muita vontade e nem muito gozo de querer ir para o céu, aleluia, pastor, ser crente não é brincadeira, não é fácil, e tem gente achando que ser crente é difícil. Não tem nada de difícil ser crente. Difícil é não ser crente. Difícil é você querer parar de fumar e não conseguir. Difícil é o camarada querer parar de prostituir e não conseguir. Difícil é a pessoa estar no calabouço, na mão do diabo, sofrendo lá fora e não consegue, aleluia, sair. Isso é que é difícil. Agora ser crente, levantar a mão, dar glória a Deus, exaltar o nome do Senhor, aleluia, está isento de pecar, isso não é difícil não, irmão. Isso é privilégio. Aleluia. Isso não é difícil não. É com Jesus. Não receberá o dano da segunda morte. Jesus está dizendo para a igreja de Esmirna: vocês estão sofrendo, não estão? Só que tem uma coisa que eu quero dizer para vocês: continue fiel até a morte. E eu vou dizer para vocês o seguinte: o que vencer. Agora, preste atenção, porque isso é muito interessante para nós encerrarmos. Jesus disse: todos não receberá o dano da segunda morte. É isso? Quem? Ao que vencer. Você ouviu? Quem não vai receber o dano da segunda morte é só quem vencer. Não vai pensar que você viveu uma vida de qualquer jeito, relaxada, e você não está nem importando para o reino de Deus e nem para as coisas de Deus, porque essa palavra aqui não é para o mundo, é para a igreja. Não vai pensar que você vai viver de qualquer jeito, que você vai herdar a vida eterna. Só vai herdar a vida eterna e se escapar do dano da segunda morte aqueles que vencer. Se eu não conseguir vencer as tribulações, essas dificuldades que lhe aparecem ao lado de Jesus, se você não vencer, deixa vir a tentação, eu estou pronto.
Deixa vir a perseguição, eu estou pronto. Eu decidi ser crente e ser servo de Deus. Uma coisa eu tenho no meu ministério, sabe o quê? Olha, eu decidi ser um bom esposo, ninguém tira isso de mim. Eu decidi amar minha esposa para o resto da minha vida, ninguém tira isso de mim, eu decidi. Eu decidi ser um bom pai, e acabou a história, eu sou um bom pai. Eu decidi ser um crente de verdade, servir a Deus com fidelidade, ninguém tira isso de mim, eu decidi isso. Eu decidi ser um pastor por excelência, ninguém tira isso de mim. Eu decidi vencer e ponto final. Quando você decide, irmão, vencer, você decide ser crente de verdade, você decide, aleluia, o céu de verdade, eu quero ver quem é que vai tirar de você. Vem a perseguição, vem tanta coisa para te tirar do rumo, mas você não sai do rumo, porque você decidiu servir a Deus. E Jesus está dizendo, só irá quem vencer. Quem não vencer, não vai ter jeito, irmão, vai sofrer o dano da segunda morte. E é perigoso você sofrer a morte daqui e depois sofrer a outra morte, a morte do lago do inferno. É isso que Jesus está dizendo. Aquela morte é eterna. Você está ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, ouvindo a palavra. Porque tem crente que vai estar na igreja e vai se convertendo aos poucos. Vai se convertendo aos poucos. Tem uns que decidem logo, não, acabou essa história. Olha, acabou, a partir de hoje eu vou servir a Deus de verdade. Eu vou parar de enganar a mim mesmo, porque é só eu que estou sendo enganado. Aí quem está em pecado procura logo e confessa o pecado. Aí quem pecou há 20 anos atrás, que está encoberto, procura. E tem pessoas que pecou lá atrás, não, mas eu já pedi perdão a Deus, já está tudo apagado, está tudo esquecido, e o negócio está lá enterrado, está fedendo carniça. Jesus disse que tem que confessar. Não adianta, já passou 20 anos, eu não quero saber. Ah, pastor, mas eu fiquei 3 meses sem tomar a Santa Ceia, e eu me purifiquei, depois eu voltei a tomar a ceia normalmente, porque tem crente que está auto se disciplinando. Ele erra, peca, aí diz, esse mês eu não vou tomar ceia. Aí não toma ceia. Fica quietinho. Não, Jesus, tu sabes, Senhor, eu não vou tomar ceia. Eu te peço perdão, Senhor. Aí ele vem para a igreja, aí no dia da ceia ele inventa uma desculpa. Não vem na ceia. Aí quando passa o tempo, aí ele já se disciplinou, aí ele, aleluia, Rita, aleluia, oh glória, já virou, está santo de novo. Aí o corpo de Cristo passa, ele, aleluia, pega tremendo e até fala em línguas estranhas, aqui ó. Eu sei que eu estou pregando e estou falando para uma multidão. Cuidado, que o dano da segunda morte é terrível. Não custa nada confessar, porque nenhum pastor quer matar ovelha nenhuma. Procura o teu pastor, você que está do outro lado, procura o teu pastor, confessa. Peça perdão, diga, joga para fora, para não sofrer o dano da segunda morte, porque é somente para quem vencer. Se você não consegue vencer o pecado, vai jogando debaixo do tapete, vai jogando debaixo do tapete, vai jogando debaixo do tapete, vai jogando debaixo do tapete. Aí chega uma empregada nova, uma secretária nova vai trabalhar. Aí quando chega lá, a primeira coisa que vai fazer é jogar o sofá de cabeça para baixo e tirar o tapete. Quando vai ver, está lá a sujeira. Aí, ó, patroa, olha, a empregada que ficou 30 dias aí, ó, aqui, ó, como é que está aqui, ó, a imundície. Um dia vai aparecer. Então, deixa eu dizer para você, meu irmão, ei, minha irmã,
Procure a servir a Deus com fidelidade. Existe um remédio para o pecado. Qual é o remédio para o pecado? Confissão e arrependimento. Confessa, arrepende e será sarado. Esses não sofrerão o dano da segunda morte. Que Deus abençoe todos vocês e que nós possamos aprender com a igreja de Esmirna. Esta igreja, Jesus não cobrou nada dela. Jesus a elogiou e deu para esta igreja os segredos de manter fiel até a morte e o segredo de manter, aleluia, para vencer com fidelidade. Que a tua vida seja sim uma vida de fidelidade com Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos internautas. Aqui encerramos esta quarta aula sobre a igreja de Esmirna. Deus abençoe.